Ainda no pacote de número 6, chegando ao seu visual, o mapa mental, isso cai em concurso de número 28, que está diretamente ligado ao isso cai em concurso de número 27. Porque no anterior era saber reconhecer e fazer toda a costura com o reconhecimento das vozes verbais. E eu falei costura porque a gente teve que procurar um termo da oração agente da passiva. Ali entrou o vocábulo C, pronome apassivador e reflexivo. Lá no mapa anterior a gente já viu o C, índice de indeterminação do sujeito. Porque quando chegar mais adiante um mapa mental do vocábulo C, tudo isso já está costurado na sua mente de forma bem clara. E nesse mapa nós vamos tratar da transformação das vozes verbais. Eu quero passar da ativa para a passiva, ou da passiva para a ativa. Você já sabe que voz ativa é quando o sujeito somente faz ação, e que passiva é quando ele sofre. Eu já te dei uma dica anteriormente, só que agora eu coloco ali bem escrito, bem visual, que o único verbo que pode sofrer transformação é o verbo transitivo direto. Nós temos uma banca que adora essa questão aí. Ela te diz o seguinte: em que alternativa o verbo pode sofrer transformação? E você procura direto o verbo transitivo direto. Ou eles te dão um exemplo e eles te dizem, pelo mesmo tipo de verbo no exemplo abaixo, em que alternativa o verbo faz a correspondência? Você tem que ver que tipo. Ou eles te dizem, pelo mesmo tipo de complemento do verbo do exemplo, marque a alternativa correspondente. E daí você já sabe que o verbo transitivo direto pede como complemento o objeto direto. Isso você já sabe localizar. Eu já te dei no mapa anterior. E então eles te deram um exemplo, o verbo perguntava o quê? Ora, o complemento dele é objeto direto. Eles querem a mesma relação, é isso aí. Você vai ter que procurar um VTD e VTD só pode pedir objeto direto. Ainda como macete, na transformação você deve levar em conta. Isso aqui é uma dica, porque eles te dão 5 opções e eles querem saber em que alternativa a transformação do exemplo está coesa, correta e coerente. Então, quando eles te pedirem a transformação, eu te digo, pega o tempo do verbo do teu exemplo. Vê se o teu verbo está no presente, no passado ou no futuro. Escreve em cima do verbo presente, passado ou futuro. Deixa eu te dar aquele exemplo do ele vendeu a casa. Eu já sei que vender é verbo transitivo direto, então ele pode sofrer transformação. Eu quero transformar ele vendeu a casa, que é a ação do sujeito, ele está na ativa, para a passiva. Daí você primeiro vê em que tempo está este vendeu. Vendeu está no passado. Escreve ali, passado. Eu vou ter que passar para passiva. Mas que tipo de passiva? Ora, se ele te pedir somente passiva, vale a sintética e vale a analítica. Mas se ele te pedir somente sintética, olha ali no meu mapa, para a passiva sintética, você pega o mesmo tempo deste verbo, vendeu, e coloca um C do lado, vendeu-se a casa. Ele vendeu a casa. Se é para passar para passiva sintética, a fórmula é aquela ali, decora, meu querido. Primeiro olha isso aí, depois vai fazer as questões. Enquanto isso não estiver bem claro no seu cérebro, não vá fazer questões. Porque daí tem gente que me diz, eu fiquei em dúvida na E com a C, ficou em dúvida porque o mapa ainda não está bem claro. Então deixa de ter validade esse mapinha. Então você olhou que para ser passiva sintética, aquele verbo que te deram, ele vendeu a casa, que estava no passado, tem que ser mantido o mesmo passado, vendeu. Você vai acrescentar o C, vendeu-se. E agora a casa vai como complemento, vendeu-se a casa. Mas eles querem para passiva analítica. Ah, é isso? Você já mentalizou no mapa número 27 a fórmula da passiva analítica. O verbo auxiliar, você viu lá o verbo ser. O verbo principal do teu exemplo vai ter que ir para o particípio.
Então, se ele vendeu a casa, agora você vai dizer a casa, o verbo auxiliar vai para o mesmo tempo do verbo que está neste exemplo, estava no passado, foi. O verbo ser, então, é foi. E o verbo principal vai para o particípio. Lembra da fórmula? Agora eu estou transformando. A casa foi vendida pela família. Ou por ele, se foi ele que vendeu a casa. Então você está vendo a fórmula que no pretinho ali te dá com certeza como você faz toda essa substituição. Para transformar em voz passiva sintética, você pega o verbo lá do seu exemplo, no tempo que ele estiver, presente, passado ou futuro. Se eu tivesse dito que ela vende a casa, eu vendo, tu vendes, ele vende, está no presente. E se você tem que passar para passiva sintética, você vai colocar o vender no presente, vender. Eu vendo, tu vendes, ele vende, vender. E coloca o ser, vender-se a casa. Agora é para passar para a sintética analítica? Então você pega o verbo ser, estava no presente, a casa é, vende está no presente, está no presente. E o vende vai para o particípio, é vendida por ela. Essa é a transformação. Por isso, numa prova, cuida. Eles vão te dizer, ela vende a casa, está no presente. A correta transformação nem te pede se é passivo, o que é. A correta transformação desse exemplo está, e daí eles vão te dizer, Romano 1, será vendida. Ora, lá em cima está no presente, como é que será vendida é futuro? Romano 2, foi vendida, mas lá na ativa é presente, foi vendida é passado. Romano 3, são vendidas, mas ela está vendendo só uma casa, só a casa. São vendidas, são várias. Está vendo que não combinou com o número do teu exemplo? Romano 4, é vendida. Pronto, presente. E vendida é uma só, é a casa. Porque se dissesse vendem-se as casas, daí você já sabe que teria que ir para o plural, porque casas é plural. Está aí. É isso aí. Até você entender bonitinho, memoriza as fórmulas que eu te dei, vai fazendo com a fórmula na cabeça, até que aquilo fique bem gravado no seu cérebro, depois você voa com as suas asas. Daí na questão de número 1 diz assim, apenas uma das frases admite a voz passiva. Ora, qual é a única frase que vai admitir voz passiva? A que tiver verbo transitivo direto. E daí na letra A diz assim, eu gosto de, quem gosta, gosta de, VTI, não quero. Na letra B, eu vou direto no verbo, não preciso ler toda a frase. Quando eu te digo, assistiram ao jogo. Assistir no sentido de ver é transitivo indireto, ao jogo, está lá a preposição. VTI não sofre nunca transformação, não posso fazer transformação nenhuma, você já sabe o macete lá em cima. VTD, verbo transitivo direto. O ano que passou foi demasiadamente... onde é que está o verbo? Passou. O ano que passou foi, está ali, ó, foi, verbo ser. Na letra D, Deus criou. Opa, criou. Criou o quê? O mundo perfeito. O verbo criar é transitivo direto. Esse aí é a resposta. Porque na letra D, obedeceram às normas. Quem obedece, obedece a. O verbo obedecer, nós vamos ter um mapa até chegar ao número 50 de regência verbal. E lá você vai ver que o verbo obedecer ou desobedecer, mas eu já estou alinhavando, é sempre transitivo indireto. Significa que ele vai pedir sempre a preposição a. Eu já te dei uma dica em outros mapas anteriormente. Lembra do verbo chegar? Que a gente normalmente diz cheguei na cidade, e quem chega, chega a. E eu te disse que todos os verbos que indicam movimento pedem a preposição a, assim como o verbo obedecer e desobedecer pede sempre a preposição a. Já estou te dando dicas de regência que vai aparecer aos seus olhos num mapa mais adiante até chegar ao número 50. Mas eu já vou fazendo a tua cabeça, por isso a primeira questão, o gabarito é a letra D, Dinamarca. Na segunda questão diz assim, assinale o item em que há erro na passagem da ativa para a passiva. Erro. Daí vamos ver.
Ela quebrava tudo. Tudo era quebrado por ela. Eu quero que marque erro. Ora, quebrava, era quebrado. O era está no mesmo tempo do quebrava. E quebrava foi para o ado, mantive o tempo, o verbo principal passou para o particípio, o número 1 está perfeito. Ela quebrou tudo, está no passado, ó, eu quebrei, tu quebraste, ele quebrou. Então o verbo lá auxiliar vai ter que ir para este passado. Tudo fora quebrado. Opa, fora está no passado. Sim, mas fora está num passado diferente de quebrou. Eu quebrei, tu quebraste, ele quebrou, está no pretérito perfeito. Então tinha que ser tudo foi quebrado. Tá, fora é mais que perfeito. Não adianta só passado, tem que ser o passado, que pode ser imperfeito, perfeito ou mais que perfeito, de acordo com o que te deram. Quebrou está no pretérito perfeito, o verbo auxiliar teria que ir para o pretérito perfeito. Como ele não está no pretérito perfeito, ele está no mais que perfeito. Se tivesse dito ela quebrará, daí fora estaria correto. Por isso o 2 está incorreto. Ela quebra tudo. Ora, quebra, eu quebro, tu quebras, ele quebra, está no presente do indicativo. O verbo auxiliar tem que ir para o presente. Tudo é quebrado. Verdade. Verbo ser é, quebra, presente. O quebra, que é o verbo principal, vai para o particípio, ado, perfeito. A única que está incorreta é apenas o romano 2, por isso a resposta é Brasil. E a terceira questão, em seguida, publicaria. Não preciso nem ler todo o fraseado. Eu já vi que eles querem a transformação transpondo-se, transformando a frase acima para a voz passiva. Bom, agora eu já sei que eu tenho que ver primeiro o tempo do verbo. Publicaria, eu publicaria, tu publicarias, ele publicaria. É o futuro do pretérito. Bom, eu estou vendo que os verbos que estão aí tem verbo auxiliar, tem o verbo principal, mas eu sei que o verbo tem que estar no futuro do pretérito. É isso aí que eu vou procurar inicialmente. Eram publicados, passado, sai daí. Na letra B, viria a publicar, Bom, mas eu tenho que fazer a transformação. E a transformação, ela se dá com o verbo ser, com o a do ido. Para a voz passiva é isso. Então, fora. Seria publicado. Opa, essa está me interessando. Seria publicado. Na letra D, seriam publicados. Opa, esse também está me interessando. E no último, fora, porque o verbo haver não tem nada a ver. Fiquei com duas. Fiquei com a letra C e com a letra D. Bom, agora eu vou lá para a frase ver a questão de singular e de plural. Em seguida, publicaria em 2 exemplares da revista, isto é, alguns poemas. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a voz verbal resultante será. Em primeiro lugar, minha gente, eu te dei um macete. Procura o tempo do verbo. Está ali publicar. Eu publicaria, tu publicarias, ele publicaria. Eu quero dizer que alguns poemas publicaria em 2, ele publicaria em 2 exemplares da revista, isto é. Ora, no momento que eu falo em alguns poemas, eu já sei que lá aquele elemento está no plural e no masculino. Eu já sei que a minha transposição tem que ir para o futuro do pretérito, porque no momento que eu tenho publicaria, tu publicarias, ele publicaria, eu tenho futuro do pretérito, porque eu publicarei, tu publicarás é futuro do presente. Então não me interessa a letra A, porque é passado, não me interessa a letra B, porque é o verbo ser, não é o ver, viria ali, tem nada a ver. Você lembra das fórmulas que eu te dei? Você tem o verbo auxiliar, e ali na letra B não tem verbo auxiliar. Na letra C me interessa e na letra D também. Seria e seriam, está perfeito. O verbo haver não tem nada a ver. E como a publicação está lá com alguns poemas, os alguns poemas é masculino plural. Por essa razão, a minha resposta é letra D. Alguns poemas seriam publicados. Porque se tivesse dito algum poema seria publicado. Por isso,
constata-se que para fazer transformação você tem que ver o tempo verbal do verbo do seu exemplo, você tem que ver o seu complemento, se é feminino, masculino, singular ou plural. E na transformação, se você tem voz passiva analítica, que é o caso ali, você tem que ter o verbo auxiliar, o ser, e o verbo principal, ele vai para o particípio. E se eu quisesse fazer aparecer a gente da passiva também, eu poderia dizer alguns poemas seriam publicados por ele, por eles, por quem eu quiser. E daí eu teria agente da passiva, porque o agente da passiva se liga sempre à transformação da voz passiva analítica. E passiva analítica, ela vai ter sempre o verbo auxiliar, mas o verbo principal do exemplo dado no particípio, podendo ou não ter o agente da passiva. Eu posso até omitir, mas também se aparecer é com a preposição por ou com suas contrações, nunca combinação pelo, pela, pelos, pelas. Mais uma dica, onde você, no mapa anterior, reconheceu a voz verbal, ativa, passiva e reflexiva, dentro das suas devidas fórmulas. E nesse mapa você transformou, e daí você viu que o segredo é bem simples, é você manter sempre o tempo verbal do verbo dado e o seu complemento masculino, feminino, singular, plural, mas sabendo também que dentro desse componente é o verbo transitivo direto, o único verbo que pode fazer transposição ou transformação. Pronto, fechado mais um mapa mental do pacote de número 6.